Eu cumprimento a todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Sou eu, presbítero Raimundo Nonato Ferreira, presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui na capital do estado do Paraná, cidade de Curitiba. Assembleia de Deus, Ministério Missão. Como eu sempre digo, faço questão de dizer, eu vim lá do município de Tucuruí, onde tem aquela grande usina hidrelétrica lá. Tucuruí, lá no estado do Pará, lá no norte lá do Pará, né? E igreja lá pastoreada até hoje pelo pastor reverendo Océlio Nauá de Araújo, né? Meus amados irmãos, sempre que Deus fala comigo, sempre que Deus eu estou ali meditando, eu estou agora aposentado, servidor público federal aposentado do Ministério da Saúde. Então eu fico ali, além de fazer as coisas em casa, né, que sempre a gente tem para fazer, sempre Deus nos dá coisas para fazer em casa, temos os nossos afazeres, mas eu tenho um tempo agora mais livre, né, para poder meditar na palavra do Senhor. E eu já li a Bíblia já toda, de Gênesis e Apocalipse, já 3 vezes. Então a gente já tem bastante Bíblia no coração, né? Já tem bastante Bíblia já ali na memória. Então sempre a gente está lembrando de textos bíblicos, né? Passagens bíblicas maravilhosas. E a gente lembra e aí Deus vai nos falando naqueles textos. Às vezes Deus nos dá a mensagem, nos dá a palavra, e a gente vai procurar na Bíblia o texto que venha apoiar, servir de base, para a gente então falar do amor de Deus, para a gente se alimentar da palavra do Senhor. E um dia desse eu estava me lembrando, né? Deus falando comigo que eu ainda estou na igreja, eu sou da igreja de Filadélfia, né, irmão? Da igreja espiritualmente falando, da igreja de Filadélfia, né? Que o Senhor Jesus Cristo falando para o apóstolo João, ele disse assim: conheço as tuas obras, né? Sei que tu tem pouca força, né? Contudo não negaste o meu nome, coloquei diante de ti uma porta aberta, né? E que nunca se fechará. Então o Senhor Deus dá a promessa para a igreja de Filadélfia, dizendo: assim como tu guardaste a palavra da minha perseverança, tem uma tradução que diz da minha paciência, assim também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro para tentar os que habitam sobre a terra. Então eu pertenço a essa igreja, né, espiritualmente falando, de Filadélfia. Assim como a igreja de Filadélfia, eu não sou aqueles crentes assim, né, eloquente, aqueles crentes do reprepré, aqueles crentes que estão ali no fogo, né, do canela de fogo, e sempre ali ativo, e na igreja dando glória, 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 aleluia. Não, eu sou aquele crente ali, como dizia meu pastor Océlio, presidente lá em Tucuruí, né, eu vou sempre ali no passo do gado, né, irmão? Eu estou ali constante, devagar e sempre. Para a minha alegria, já vi muita gente, né, pela frente, né, vindo aceitar Jesus como Salvador. Já orei por muitas pessoas. Como sempre eu digo, um dia num culto, ali na congregação Monte das Oliveiras, que fica ali localizada no bairro São Sebastião, na cidade de Tucuruí. Ali eu teve o privilégio de pregar num culto que era dirigido pelos irmãos do departamento dos grupos familiares, e 27 almas aceitou Jesus como Salvador, entre elas o irmão Gilmar, que hoje é um obreiro na casa do Senhor, a irmã Iracema, que é sua esposa. Eles moram inclusive bem no lado da congregação Monte das Oliveiras, e muitos aceitaram Jesus. Eu tenho muitos filhos na fé ali em Tucuruí, né? Pessoas que eu teve o privilégio de pregar
e falar do amor de Deus para eles, pregar o evangelho para eles, e fez o convite, e eles disseram sim, eu quero aceitar Jesus, abrir o coração. Eu tive o privilégio, a graça de orar por eles, cuidar deles e me tornar o pai na fé espiritual deles, né? Então, uma bênção, uma maravilha, para a glória do nome do Senhor. Então, já vi muita gente pela frente vindo aceitar Jesus como Salvador, mas também já teve a tristeza, o desprazer de ver muitos pelas costas, ou seja, largando a cruz, abandonando a fé, deixando Jesus e voltando para o mundo, né? Abandonando a fé. Já vi muita gente que quando eu aceitei Jesus no dia 7 de março de 1989, eles eram crentes, né? Inclusive o vice-presidente da igreja, Assembleia de Deus do Templo Central lá em Tucuruí, ele, com um mês depois que eu aceitei Jesus, aquele homem se desviou dos caminhos do Senhor, teve um impacto, teve uma decepção emocional, conjugal muito grande e abandonou a fé, deixou Jesus e até hoje não reconciliou com Jesus, né? Vi muitos que estavam na igreja que abandonaram a fé, muitos que aceitaram Jesus na minha época, depois de mim, inclusive muitos que eu ganhei para Jesus abandonando a fé. Muita gente tem caído, irmão, em pecado de adultério, de fornicação. Muita gente tem esfriado na fé e deixado Jesus. Eu tenho tido esse desprazer, essa tristeza de ver isso aí, né? E o Senhor Deus, um dia desse, eu fazendo uma caminhada aqui na cidade de Curitiba, o Senhor Deus me lembrou desse texto, né? O Salmo 101, e o versículo 7, que diz: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, né? É a parte B do versículo. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. A parte A do versículo. A parte B diz: o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos, né? Então, esse aqui é o texto base. O Salmo 101, ele diz assim: cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor. Cantarei e portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada me pegará. Um coração perverso que apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo, às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar ativo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo e que ainda num caminho reto esse me servirá. Aí vem o versículo-chave que eu já li, né? O versículo 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Então esse é o Salmo 101. Então, porque eu fico olhando e disse: Senhor, oh Deus, o Senhor já me deu tanta alegria, eu já senti tanta alegria. Já teve o privilégio de orar por tantas almas, evangelizar, falar do teu amor, falar da tua misericórdia. Teve o privilégio de cuidar de muitas almas, a congregação que mais eu ganhei alma para Jesus e cuidei, fez discípulos dele, foi a congregação Hebron, no bairro do Paravoá, lá na cidade de Tucuruí, no Pará. Né? Congregação muito abençoada. Nós temos muitos discípulos lá,
Irmãos que hoje são pastores, que a gente teve o privilégio de ganhar para Jesus naquela cidade de Tucuruí. Irmãos que hoje são presbíteros, diácono, auxiliar, líder de departamento, regente de conjunto. Graças a Deus, é uma alegria muito grande. Eu tenho um amor muito grande pela cidade de Tucuruí, pelo povo de Tucuruí, né? Se Deus quiser, um dia ainda vou voltar lá para matar a saudade daquele povo abençoado. Aonde aquela cidade Deus me escolheu para me salvar ali. E não só Deus salvou a minha alma, perdoou meus pecados, como me deu o privilégio de trabalhar na obra dele, ganhar almas para o reino dele, cuidar do povo dele naquela cidade, ser útil ali, ser um parceiro ali, um companheiro ali do pastor Océ, do pastor Gutenberg ali. Uma benção, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, eu falando com Deus sobre isso, Deus disse, aquilo que está na minha palavra, no Salmo 101, versículo 7. O que usa de engano não permanece na minha casa. E você, ele falou para mim, Deus falou comigo, e tu, meu servo, tu nunca usaste de engano na minha casa, na minha presença. Tu sempre tem aquele cuidado de observar o Salmo 139, que diz que não tem para onde alguém fugir da minha face, se ausentar da minha presença, porque em todo lugar eu estou. Então tu observa muito bem o que significa temor do Senhor, né? Que o meu anjo acampa em volta dos que me temem e livra, como diz o Salmo, né? E então tu procuraste muito bem te aprofundar que temor se divide em parte. A primeira parte é reverência, que é respeito. Tu sempre procuraste ter respeito por tudo que é meu, pela minha casa, pela minha presença, pelo teu corpo que é templo do Espírito Santo, pela minha palavra. Sempre procuraste ter esse temor, essa reverência. Também temor significa zelo, ou seja, cuidado. Tu sempre procuraste ter cuidado com tudo aquilo que é meu, com as minhas coisas, com o meu povo, e com a palavra, né? E com a tua vida e com a doutrina. Também reverência, também temor significa pontualidade. Tu sempre procuraste ser uma pessoa pontual na minha obra. Eu sempre, se o culto vai começar às 19 horas, 18 horas, 18h30, no máximo eu já estou lá no templo, né? Sempre procurei ser pontual nas coisas de Deus. Então, por isso, meu servo, diante desse cuidado, diante dessa fidelidade, porque não usar de engano na casa do Senhor é a pessoa ser sincero, né, irmão? Ser sincero, a pessoa ser fiel, sincero, íntegro, né? Se desviar do mal, tem aquelas qualidades que o Jó teve, que o próprio Deus apresentou para o diabo. Jó é sincero, Jó é fiel. Louvado seja Deus. Então eu escrevi aqui, irmão, o que é engano, o que é usar de engano. Engano é artimanha para iludir. Artimanha para iludir. É o significado de engano. É burlar. Burlar, lograr, né? Enganar os outros, né? É erro. Engano é ilusão, engano é enganar, é induzir ao erro. Foi o que a antiga serpente Satanás, fez com Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Enganou, induziu eles a errar, a pecar contra o Senhor, a desobedecer a ordem de Deus, que era para eles não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal que estava no jardim. Engano é ser infiel. Engano é uma pessoa temporária, é uma pessoa que não tem permanência, é uma pessoa que não tem raiz, é uma pessoa que entra no Evangelho, aceita Jesus, não pela principal finalidade, o principal objetivo, a principal razão, que é ir morar no céu com Deus, ter os seus pecados perdoados, a sua alma salva e o seu nome escrito no livro da vida. Essa é a principal razão, o principal motivo, a finalidade
que se alguém no dia seguinte perguntar por que você fez isso, alguém ainda usa em dizer por que você fez essa besteira de ser crente, de aceitar Jesus, a pessoa vai responder com firmeza, coragem, determinação e ousadia. Eu aceitei Jesus como Salvador e Senhor da minha vida para ir morar no céu com Deus, porque Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, por isso, eu aceitei Jesus como Salvador. Aí ninguém mais vai questionar a razão da sua fé, o porquê de você aceitar Jesus, se você se expressar dessa forma. É claro que a salvação é como uma caixa grande e um monte de caixas pequenas dentro dela. É claro que se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas incluem todas as coisas materiais, casa, mansão, barraco, carros importados, carros simples, popular, carro de luxo, dinheiro, muitos amigos, muita fama, muita riqueza, posições sociais, fama, tudo isso inclui as outras coisas. Aleluia. E a Bíblia diz que serão acrescentadas mediante a decisão sincera, fiel, que te levou de aceitar Jesus, que é ir morar no céu com Deus. Então, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Não ficará dentro da minha casa. Usar de engano é não agir com amor, é não aceitar Jesus com amor, por amor ao sacrifício que Jesus Cristo fez no Calvário e por amor à sua própria alma. Usar de engano é estar na casa do Senhor, é às vezes ir a um culto, é às vezes fazer a obra do Senhor, ocupar um cargo, uma posição na casa do Senhor, na obra de Deus, sem ter o amor real e sincero por Deus e pela sua obra. Você pode ver que isso é tão real que o Senhor Jesus Cristo perguntou 3 vezes antes dele empossar o apóstolo Pedro como pastor dos seus irmãos. Ele perguntou 3 vezes para ele: Pedro, tu me amas? O Pedro disse: sim, Senhor. Ele disse: apacenta minhas ovelhas. Apacentar é pastorear as ovelhas do Senhor. Perguntou de novo pela 2ª vez: Pedro, tu me ama? O Pedro disse: sim, Senhor. Ele disse: apacento meus cordeiros. Apacentar, pastorear é ser um pastor da casa de Deus, do povo de Deus. Perguntou pela 3ª vez: Pedro, tu me ama? Aí o Pedro caiu em si, lembrou. Consigo mesmo vai ver que ele pensou aqui. Jesus está lembrando, ele perguntou já pela 3ª vez, vai ver que ele está lembrando que eu disse para ele que ia até a cruz com ele, que não abandonaria ele, mas o neguei 3 vezes, como ele mesmo me alertou que eu ia fazer isso. Aí o Pedro diz: Senhor, tu sabe de todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Aí Jesus disse: apacenta os meus cordeirinhos. Então, usar de engano é a pessoa estar ali fazendo a obra de Deus, demonstrando até, dando a entender, aparentando ser por amor a Jesus Cristo e às almas perdidas. Mas não é. Ele está enganando a si mesmo. Está enganando os irmãos, está enganando o pastor presidente que lhe colocou ali naquele trabalho, está enganando o pastor daquela congregação que lhe colocou ali como líder daquele departamento. Ele está enganando, mas não está enganando o Espírito Santo, não está enganando a Jesus Cristo e não está enganando o Pai. Ele está enganando, mentindo para Deus, mas o Evangelho, a obra
né, é de Deus, né? Ele não está mentindo e enganando o povo. O Pedro falou para Ananias: tu não mentiste para homens, tu mentiste para Deus. E a palavra do Senhor nos diz que de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. Então, usar de engano. A pessoa pode ser muito religiosa, né? Considerada exemplo de serva de Deus ou servo de Deus. Contudo, se no íntimo do seu ser ela se deixa levar pelas fantasias pecaminosas ou na hora da tentação, aceita a sugestão do inimigo e peca, terá o destino descrito nessa advertência divina. Sem dúvida, o Altíssimo Deus não permitirá escândalo na sua casa. Qual é a advertência divina? Salmo 101, versículo 7, parte A. O que usa de engano não permanecerá dentro da minha casa. E olha aqui, a palavra do Senhor não está falando dentro das quatro paredes, dentro do templo. Essa palavra não é uma palavra literal, isso não é dentro do templo, porque dentro do templo, as pessoas que não são crentes, as pessoas que estão com o nome escrito no livro da morte, as pessoas que se morrerem hoje irão direto para o ar infernal, as pessoas que não têm comunhão com Deus, todas as pessoas que querem, elas entram na casa do Senhor. Elas poderão entrar na casa do Senhor. Ninguém, nem o porteiro, nem o pastor, nenhum crente vai poder impedir que a pessoa que quer entrar na casa do Senhor para assistir o culto, participar dele, né? Essa pessoa seja impedida. Todos têm o direito de entrar na casa do Senhor. Então, essa casa, né? Que está dizendo que não permanecerá, será a igreja. E a igreja não é o templo, as quatro paredes. A igreja é um povo que Deus tirou de dentro do mundo pecaminoso, para fora desse mundo pecaminoso. A palavra igreja significa ecleia, que significa tirados para fora, tirado do mundo de pecado para fora dele, e formado um povo que recebe um nome chamado Igreja do Senhor Jesus Cristo, o corpo vivo de Jesus, cuja cabeça é ele, Jesus Cristo. Então, não ficará no meio do povo de Deus, pertencendo à igreja do Senhor, que será arrebatada, não permanecerá com seu nome escrito no livro da vida, recebendo a presença do Espírito Santo, a visitação do Espírito Santo, a presença de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus. Não ficará assim os que usar de engano na casa do Senhor, mas serão intrigados nesta sentença, né? E usar de engano também significa fazer algo errado e tentar manter isso escondido. A Bíblia Sagrada nos diz, né, que aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançará a misericórdia do Senhor. O pecado, espiritualmente falando, assim como uma carniça, uma carne podre, um corpo podre, ele fede. O pecado fede as narinas de Deus. O pecado é uma lepra espiritual. O pecado, ele contamina. O pecado, ele passa de um para outro, né? Um pecador e vai falando com outra pessoa e vai fazendo dele um pecador. E até mesmo um crente, se não tiver arraigado, se não tiver firmado na palavra, com a sua vida
com a sua casa espiritual edificada na rocha que é Jesus, aleluia, vem, a palavra de Deus diz que vem os ventos de doutrina, as doutrinas de demônio, os ensinos falsos dos hipócritas, dos falsos profetas, e vem, sobre os ouvidos e desce para o coração dessas pessoas, e grande será a sua ruína, porque a sua fé, a base da sua fé não estava na palavra, não estava em Jesus Cristo. Aqueles que ouvem a palavra de Deus e não colocam em prática se tornam assim. Mas para você ficar firme, não vacilar, não aderir aos conselhos, aos enganos, aos pratos de Letícias, aleluia, que vem do diabo, as ofertas deles. Você tem que ouvir a palavra e colocar em prática, fazer como ela te manda fazer. Aí a sua fé, a base da sua fé, a sua crença não estará firmada em homens e nem nas coisas dessa terra, nem em doutrinas de demônio, estará firmada na palavra de Deus, em Jesus Cristo. Você estará na igreja não por causa de A e de B, não por causa de uma menina que você gostou, de um rapaz que você gostou, ou por causa disso, daquilo. Você estará na igreja, na fé, por causa de Jesus Cristo, por causa da sua salvação, por causa de uma morada no céu. Aleluia! Essa será a sua certeza. Então, se você cometeu um pecado, porque nós podemos pecar contra o irmão, um irmão individual, podemos pecar contra a igreja no seu coletivo e podemos pecar contra Deus. Se nós pecar contra um irmão individual, às vezes o marido peca contra a esposa ou a esposa contra o esposo, você deve ir até ele. É o que diz na palavra do Senhor. Se você for lá na igreja, no templo, oferecer o seu culto racional a Deus, que é o seu corpo presente, e você lembrar que você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a sua oferta lá, vai até ele e reconcilia com ele, pede perdão para ele, depois vem, pega a sua oferta e oferta ao Senhor. Louvado seja Deus. Pecado contra o irmão, você tem que ir ter com o irmão, reconciliar com ele, pedir perdão com ele enquanto você está no caminho. Agora o pecado contra a igreja é aquilo que você faz e as pessoas vê, principalmente as pessoas do mundo, ou aqueles irmãozinhos que a Bíblia diz, chama de fracos na fé, e aquilo é um escândalo para esses irmãozinhos, aquilo é um escândalo para as pessoas não crentes, e por causa disso as pessoas não vêm para a igreja, não aceitam Jesus, e dizem, se é para mim ser um crente que nem aquele ali, eu não vou ser. Então você está se tornando uma barreira, um impedimento para que as pessoas aceitem Jesus como Salvador. Então, pecar contra a igreja quando você faz alguma coisa em público e as pessoas dizem, todo crente é assim, todo crente é desse jeito. Então você está pecando individualmente, mas o nome da igreja, de todos os crentes, de todo esse planeta Terra, está sendo escandalizado. Você está fechando a porta para que as pessoas aceitem Jesus. Aí você tem que ir diante da igreja, levantar a sua mão, confessar os seus pecados, pedir perdão. E o pastor, com a igreja, orar por você, para que seu problema seja resolvido. Mas pecar contra Deus é diferente. Só você e Deus viu. Você estava num lugar, aleluia, que estava só você e Deus, ou num lugar que ninguém sabia que você era crente, mas Deus sabe que você serve a Ele. Então aí você tem que diante de Deus se curvar em oculto, às vezes dentro do seu quarto, e em secreto falar com Deus, confessar os seus pecados para Ele, porque Ele é fiel e justo para te perdoar. Aleluia. Mas não mantém teus pecados escondidos, não. Porque o pecado é comparado com uma imundícia, uma carniça podre. Quanto mais você encobre, mais ele fede. E a Bíblia diz que tudo aquilo que é feito às trevas escondidas, um dia virá à luz. Um dia virá à luz. Então, usar de engano é fazer algo errado e manter isso escondido. Ao sair da presença divina, você trará para o corpo de Cristo, que é a igreja, que é o seu corpo também espiritual, demônios. E ao esconder tal fato, impede o Espírito de Deus de levar você ao arrependimento.
essa ação, você não será feliz. E ainda que lute muito, seu pecado irá denunciá-lo. Um dia, o seu pecado vai ser descoberto e vai ser uma vergonha para você. Então, confesse o seu pecado. Se você pecou contra o irmão, vá até ele e peça perdão. Se você pecou contra a igreja, chegue diante do pastor, fale para ele, vá diante da igreja, confesse o seu pecado. Se você pecou contra Deus, dobre o seu joelho, busque a Deus em secreto. Não precisa falar para o irmão, nem para ninguém, porque o seu pecado foi contra Deus, só você e Deus sabe. Peça perdão para Deus. Chegará o dia, se você continuar escondendo em oculto, né, usando de engano na casa do Senhor, enganando os irmãos, enganando o pastor, mas não enganando a Deus, se você continuar assim, chegará o dia em que o Senhor tomará uma posição contra você e lançará você fora da sua casa. Aí vai se cumprir o que está aqui no Salmo 101, versículo 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, junto do meu povo, no meio do meu povo. Aleluia! Também aqui o Salmo 101 está dizendo, está falando de olhos ativos. Olhos ativos, o que é olhos ativos? Pessoa arrogante, pessoa orgulhosa, pessoa que se sente superior aos outros, pessoa soberba, pessoa presunçosa, que olha para o outro de cima para baixo, sempre se achando superior, pessoa egoísta, prepotente, pessoa que procura se destacar do outro, pessoa que não é humilde. Também o Salmo 101 está falando de coração soberbo. O que é coração soberbo? Pessoa que é mais alto do que o outro, se acha acima dos outros, que está mais elevado do que o outro, soberbo, vaidoso. Então, não use de engano. Não use de engano porque você não vai permanecer. Confesse seus pecados. Seja sincero. Seja fiel. Não seja enganoso. Deus sabe de todas as coisas. Que a sua vida, que a minha vida, que a nossa vida seja um espelho limpo. Que todos possam olhar e se ver em nós. Que a nossa vida seja uma carta aberta, com letras grandes, que todos possam ler a nossa vida. Que as nossas atitudes, as pessoas que olharem para nós e verem as nossas atitudes, eles venham levantar a mão para o céu e dar glórias a Deus pela nossa vida. Que as pessoas possam dizer, se um dia eu fosse um crente, eu quero ser um crente que nem o fulano, que nem a fulana, que nem a Maria, que nem o Francisco, que nem o João, que nem a Joana. Que nós possa ser uma porta aberta para que as pessoas cheguem até a Jesus. Nós devemos ser o que Jesus disse para nós ser, luz do mundo. Esse mundo está em treva, espiritualmente falando, em treva, o pecado. O pecado está terrivelmente nesse mundo. E nós, os crentes, que aceitamos Jesus, fomos escolhidos por Jesus, foi Ele que nos escolheu. Não foi nós que escolhemos Ele. Ele mesmo disse, não foi vós que me escolhesse, eu escolhi a vós. Então, vamos ser luz, vamos brilhar. Aonde nós estiver, no nosso trabalho, no colégio, na rua, no ônibus, as pessoas têm que olhar para nós e dizer, você é um crente, né? Esse é um crente. Assim como a Sulamita disse para o seu marido que o Eliseu era um homem de Deus. Que as pessoas possam olhar para você e dizer, essa aí é uma jovem de Deus, uma mulher de Deus, esse aí é um jovem de Deus, é um rapaz de Deus, é um homem de Deus, é uma pessoa que serve a Deus, é temente a Deus. Que nós possamos ser luz, que nós possamos brilhar. Não fique escondido, não. Aleluia. Você fazendo as coisas certas, corretas, para a glória de Deus, as pessoas têm que saber. Tem que saber que Jesus disse para nós contar, testemunhar das virtudes dele para as pessoas. Nós temos que falar do amor de Deus para as pessoas. Se nós fizermos a coisa certa, as pessoas vão ver que nós somos crentes.
servimos a Deus, tememos a Deus. Não precisa nós andar com uma placa na testa, ou na costa, ou no peito, dizendo que nós somos crentes, não. As nossas obras, o nosso testemunho, a nossa vida vai nos identificar como crente, servo do Senhor. O nosso testemunho é a identidade de que nós somos filhos de Deus e servos de Deus. Aleluia. É o nosso testemunho. Jesus falou que a árvore se conhece pelo fruto. Não tem uma árvore boa que dê fruto má e nem uma árvore má que dê fruto bom. A árvore boa dá fruto bom. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então não use de engano. Se até agora você usou de engano na casa do Senhor, a partir de hoje seja sincero, seja fiel. Aleluia, porque Deus falou comigo, você ainda está na minha casa. Você ainda não se desviou como muitos já se desviaram. Você ainda não caiu como muitos já caíram, porque você tem sido fiel, não tem usado de engano. Os seus pecados você tem confessado. Aleluia. Não estou aqui para dizer que eu sou um santo melhor do que você. Não estou aqui para dizer que meus pecados que eu tenho cometido, eu tenho confessado. Se é para o irmão, é para o irmão. Se é para a igreja, é para a igreja. Se é para Deus, é para Deus. Tenho sido fiel diante do Senhor. E por isso Deus tem se agradado de mim. E a graça dele tem permanecido em mim. E eu estou até hoje servindo a Deus. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém.